Fala turminha, beleza? Tô eu aqui de novo, Fer, do canal O Galileu Metal Carpintaria. Vou falar uma coisa aqui de novo que não tem nada a ver com o meu canal, mas que é uma coisa que eu acho muito interessante também, que é o quê? Nada mais é do que viés de confirmação, negativo ou positivo. Viés de confirmação é um vício do cérebro da gente. É um vício do cérebro da gente de tentar confirmar coisas com o que acontece na vida dela, na vida da pessoa. Então, o cérebro da gente, ele é treinado. Cada cérebro, cada pessoa tem um cérebro treinado para um viés que reforça aquilo que a pessoa já pensa. Então, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que têm um reforço de viés de confirmação negativo e tem pessoas que têm um viés de confirmação positivo. Ou seja, o cérebro dela é treinado para ter um viés de confirmação que reforce o que ela já pensa no sentido negativo ou no sentido positivo. Vamos para os exemplos, né? Vamos começar aqui, já que está aqui, com o viés de confirmação negativo. Todo mundo tem aquele amigo chorão, reclamão, que tudo tá ruim para ele. E você pensa, caramba, esse cara tem uma vida ruim, esse cara é azarado. Porque sempre quando ele encosta para falar com você, ele, ela, seja lá quem for, né, uma pessoa, né, não importa o sexo, não importa nada, só como o cérebro daquele ser humano funciona. Quando você se depara com uma pessoa que tem um viés de confirmação negativo, o cérebro dela é treinada para detectar coisas negativas, é aquele clássico amigo ou amiga que só reclama, que só chora, que só na vez dela dá errado, que só ela se ferra, que só ela tem problemas. Ou seja, ela criou uma tendência dentro da cabeça dela de que tudo que acontece com ela é negativo. Como que isso acontece? Vamos dar um exemplo de uma pessoa reclamona, chorona, que está sempre com problema. Vamos dar um exemplo bem simples aqui dessa pessoa. Essa pessoa aqui, que tem o viés de confirmação negativo. Vou dar um exemplo assim aleatório. Ela é uma pessoa que mora ela mora numa casa a 5 quadras do emprego dela, certo? Ela mora a 5 quadras do emprego dela. Logo, ela não precisa de transporte, nem carro, nem moto, nem transporte público. Então ela vai a pé para o trabalho dela. Ela vai a pé todos os dias. Ela acorda cedo, faz todas as coisas que ela precisa fazer. E ela tem pendurado, bem na saída da porta dela, o guarda-chuvinha dela, certo? E ela faz o quê? Ela, quando chega a época de calor e as chuvas, ela sempre pega o guarda-chuva dela. E ela vai trabalhar com o guarda-chuva dela. E ela faz o que qualquer outra pessoa faz. Opa, chegou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, chuvarada. Todo mundo sabe disso em todo lugar do nosso país. Ela pega e sai 7 horas da manhã para trabalhar a 5 quadras da casa dela. E ela pega na porta da casa dela o guarda-chuvinha e vai trabalhar. E o que acontece? Toda vez que ela pega o guarda-chuva dela, ela leva o guarda-chuva, algumas das vezes chove. Ou ela já sai chovendo ou começa a chover no meio do caminho. Ela abre o guarda-chuva dela e se protege e chega no trabalho dela sequinha e bonitinha com o guarda-chuva. Porém, algum dia ou outro, ela, com uma pressa, com a cabeça cheia, ela esqueceu de pegar o guarda-chuva. E ela esqueceu de pegar o guarda-chuva e bem nesse dia, na segunda quadra que ela saiu da casa dela, choveu e ela tomou a chuva. Agora entra o viés de confirmação negativo. Por quê? O cérebro dela já é treinado para ela achar que ela só se ferra. Logo, quando ela esquece o guarda-chuva e chove, ela se molha e chega molhada no serviço.
e dá um trabalho, e ela chega toda molhada, e ela fala, poxa, só comigo acontece isso. Então, o cérebro dela já é treinado para achar que só ela tem azar. Porque todas as vezes que ela pegou o guarda-chuva e ela se protegeu da chuva, que ela fez certinho, que ela pegou o guarda-chuva, saiu com o guarda-chuva, choveu, ela abriu o guarda-chuva e chegou sequinha, ela não memoriza. Ela não memoriza. O cérebro dela é viciado em só memorizar o negativo. Então, em 30 dias, choveu 15. Ela pegou o guarda-chuva 14 vezes e se protegeu da chuva 14 vezes. Uma vez ela esqueceu o guarda-chuva e uma vez calhou de chover e ela tomou a chuva. Ela se esqueceu dos 14 dias que ela se protegeu com o guarda-chuvinha dela que ela comprou para se proteger. Ela só lembra do dia que ela esqueceu o guarda-chuva e tomou a chuva. Ou seja, o cérebro dela é viciada no viés negativo. Então ela vai guardar aquilo dentro do coração dela e ela vai falar para todo mundo que só ela tem azar, porque o dia que ela esqueceu o guarda-chuva, choveu e ela se molhou e deu maior trabalho, ela ficou toda molhada, ele ou ela, né? Ela, a pessoa, né? Não, pelo amor de Deus, não tô falando nem de homem nem de mulher, é uma pessoa aleatória, certo? Então esse é o viés de confirmação negativo, é um vício que a pessoa tem, certo? Então agora vamos para a pessoa que tem o viés de confirmação positivo. Positivo. O cérebro dela, desde criança, por algum motivo, por vários motivos, pelo ambiente ou por ela mesma, não sei, por vários fatores e elementos que construíram a mente dela, ela tem um viés de confirmação positivo. Então, ela, no lugar dessa pessoa, que também mora a 5 quadras do trabalho e que tem um guarda-chuva e vai a pé para casa, ela também choveu 15 dias também. Dos 20 que ela foi trabalhar, 15 dias choveu. 14 ela lembrou de levar o guarda-chuva. Mas um dia ela esqueceu. E nesse um dia, a pessoa que tem o viés de confirmação positivo, ela tomou chuva. Igualzinho ao primeiro. Reclamão, chorão, que acha que só ele que toma esse ferro na vida. A pessoa que tem o viés de confirmação positivo, ela faz o quê? O que o cérebro dela faz? O cérebro dela memoriza com mais facilidade as vezes que ela lembrou do guarda-chuva, que choveu e ela usou o guarda-chuva e deu tudo certo, do que do único dia que choveu e ela esqueceu o guarda-chuva. E esse é o fenômeno do viés de confirmação, que pode ser tanto negativo quanto positivo. Essa é uma introdução do que acontece no cérebro de qualquer ser humano, certo? De uma forma bem grosseira, né? Bem rudimentar, né? E agora eu vou colocar mais algumas coisas aqui para a gente poder exemplificar mais esse fenômeno que acontece dentro da cabeça da gente, dentro do cérebro da gente. Vamos lá, eu vou colocar agora aqui por que que toda criança, todo moleque, todo jovem quer ser jogador de futebol. Por quê que acontece isso no nosso país? Por que existe esse fenômeno? Toda criança quer ser jogador de futebol. Por quê? Porque ela aprendeu. Porque todos os veículos de comunicação, todas as pessoas ao redor dela, sempre deixaram claro o glamour de um jogador de futebol, certo? O Neymar, por exemplo. Inclusive, o Neymar é mogiano, ele é da minha terra, viu? 3 casas aqui para baixo da minha rua aqui, tem um senhor que conheceu o pai do Neymar e era envolvido com ele aqui no futebol esporte aqui de Mogi das Cruzes. Neymar, se você estiver assistindo isso um dia, salve, salve aí. Sou mogiano também, nós somos mogiano. Falou, Neymar. Então o que acontece? Todo mundo, todo jovem, todo moleque,
ele cresce querendo ser jogador de futebol. Por quê? Ele aprendeu e ele vê todos os dias em todos os veículos de comunicação e todas as pessoas ao redor dele, dando um viés de confirmação positivo sobre ser jogador de futebol, sobre o Neymar. Sobre o Neymar. Sobre o Neymar. Por quê? O Neymar é um cara que tem glamour. Como todos os outros antes que vieram, né? Antes dele, né? Obviamente. Mas vamos pôr aqui um exemplo, um exemplo atual, né? Um exemplo contemporâneo, Neymar, né? Quem é o Neymar? O Neymar é um esportista de alto nível. O Neymar é um craque. O Neymar está em todos os jornais, tabloides, internet, na camiseta de qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, quiçá do planeta, certo? Neymar Júnior, né? Neymar Júnior, pai dele que é o Neymar pai. Ele é o Neymar Júnior. Logo, se cria na cabeça da criança um viés de confirmação positivo, que faz com que a criança entenda que, mano, eu quero ser o Neymar, eu quero ser igual ao Neymar. O Neymar, ele é o suprassumo da vida. Ele zerou o game. Ele tem os melhores carros esportivos, ele pega as mulheres mais lindas do Brasil e do mundo, ele está acompanhado de todas as pessoas mais importantes do planeta, todo mundo gosta dele, todo mundo admira ele é um puta de um esportista, ele é um puta de um craque. Então ele gera esse viés de confirmação positivo. Por isso que todo moleque quer ser igual ao Neymar. Porém, não existe a contrapartida, o viés de confirmação negativo, que é o quê? Ninguém fala em nenhum veículo de comunicação quantos centenas de milhares de Neymares que tentaram ser jogador de futebol, se esforçaram como Neymar, treinaram como Neymar, fizeram tudo o que era necessário, mas fracassaram. Ninguém fala dos fracassados. E, inclusive, os próprios fracassados não falam dos seus fracassos. Você nunca vai ver um jogador de futebol que tem a mesma idade do Neymar aparecer na internet, aparecer num canal do YouTube, aparecer na televisão, falar assim: eu tinha a mesma idade do Neymar, eu joguei com o Neymar, eu era tão bom quanto o Neymar, mas chegou na hora H com 16 anos, eu falhei porque eu entrei no alcoolismo, na droga, ou porque eu me fraturei, me machuquei. Ninguém vai ver, porque sempre a luz, o holofote vai ir, o holofote sempre vai ir num viés de confirmação positivo. Ninguém põe holofote em viés de confirmação negativo, em fracassado, em quem não conseguiu. Essa é uma lógica que ninguém consegue perceber. Para cada Neymar Júnior que venceu, que zerou o game, tem centenas de milhares de homens, que hoje são homens, né? Que o Neymar deve ter uns 35, 38, quase 40, que começaram lá com o Neymar com 8, 9 anos, porém fracassaram no meio do caminho, porque não era tão bom quanto o Neymar, porque não era tão craque quanto o Neymar, porque era craque, mas entrou no alcoolismo, era craque, mas usou droga, era craque, mas desistiu, era craque, mas engravidou uma menina e teve que assumir a filha e não pôde continuar jogando. Ou seja, é um viés de confirmação positivo. O Neymar é um viés de confirmação positivo. Parece, dá a impressão de que é fácil de acessar isso que o Neymar fez. Dá a impressão de que ele está próximo da gente, que é fácil ser ele, mas não é. Não é fácil, porque quando o holofote da internet, da revista, da televisão bota a luz no Neymar, ela bota a luz só nos louros que ele recebe todo santo dia, que é
os carros importados que ele dirige, as melhores baladas do planeta que ele frequenta, as mulheres mais gatas que ele namora, engravida, que o Neymar é bola dentro, né? Ele não aguenta só paquerar, o negócio dele é, né, reproduzir também, né? Nada contra, ele gosta de jogar descalço, tá tudo bem. No futebol ele joga chuteira, mas fora das quatro linhas ele gosta de jogar descalço, tá tudo bem, parabéns. Foi pra isso que a gente veio ao mundo. Crescei-vos e multiplicai-vos. Tá certo ele. Parabéns, Neymar. Mete marcha, você é milionário, pô, bilionário. Tem que fazer isso mesmo. Então, o que eu quero dizer é que existe um viés de confirmação positivo em relação a algumas coisas. Mas não há um viés de confirmação negativo, por exemplo, em cima do Neymar. Ou em cima de um cara, sei lá, Michael Phelps. Mano, Michael Phelps é um fenômeno da natação, melhor do mundo, sei lá quantas vezes. O cara é um peixe. Jogaram o holofote do viés de confirmação positivo em cima dele. Milhares de medalhas, milhares de Olimpíadas. Aonde ele bota a mão ele vence. Toque de Midas. Onde ele põe a mão vira ouro. Certo? Viés de confirmação positivo. Só que quantos milhares, centenas de milhares de Michael Phelps não tentaram ser nadadores e medalhistas e falharam? Porque não tinha a mesma potência do Michael Phelps, que não tinha a mesma garra do Michael Phelps, que não tinha o mesmo tutano do Michael Phelps, que não tinha o mesmo sangue quente correndo na veia do cara viver dia e noite, piscina, o dia inteiro. Teve uma medalha de ouro que ele ganhou lá, que o óculos dele saiu, ele ficou cego, ele foi de olho fechado, pô, porque ele sabia quantas braçadas dava e chegou em primeiro, e ele respirava a natação. E ele, todo o holofote da internet, da televisão, das revistas e todo mundo põe o viés de confirmação positivo em cima do Michael Phelps. Mas não tem nenhum nadador fracassado que vai pra televisão falar: puta, eu tenho a mesma idade do Michael Phelps, eu treinava igual o meu Michael Phelps, eu me dedicava igual o Michael Phelps, era para eu ter ganhado do Michael Phelps, mas eu cheguei aos 19 anos no topo do meu melhor, eu comecei a usar crack. E aí, catapimba, foi pro ralo todo o projeto do cara. Ele nunca vai fazer isso. Então sempre tem um viés de confirmação positivo, né? E como existe para isso, existe para tudo, né? O cara que ganha no jogo do tigrinho, ele faz o quê? Senhores, jogo de tigrinho ou qualquer outro tipo de jogo é coisa do Satanás, é satânico. Não mexam com isso nunca. Você vai perder. A casa sempre vence. Você vai ser destruído. Isso destrói você e tua família. Não faça isso. Mas vamos lá. Viés de confirmação positivo é o quê? O Zé Mané que ganhou no jogo do tigrinho. Quando alguém faz alguma coisa positiva, ele fala. Ele fala: puta, ganhei no jogo do tigrinho, 5 mil reais. Beleza? Ele canta pros 4 cantos do mundo, para todos os amigos dele, manda o WhatsApp com um print da tela. Tem 5 mil reais aqui, ganhei. Porém, quando o mesmo malandro perde os 5 mil que ele ganhou e vende a moto dele e bota o dinheiro da moto dele para jogar o tigrinho e perde a moto também, aí ele não conta para ninguém, aí ele esconde. Ele esconde. Por quê? Porque o viés de confirmação positiva é sempre mais forte do que o negativo. Ninguém conta seus fracassos. Ninguém, nem a pessoa mais burra do mundo conta seus fracassos. Então sempre dá a impressão de que coisas não certas são certas. Porque se deu certo uma vez, ele vai querer continuar fazendo. E aqui é onde que ele entra no buraco do rato. Certo? Não vou continuar mais, porque já está longo demais esse vídeo. Então é isso, hoje foi a ideia de hoje foi essa. Viés de confirmação, negativo e positivo.
Tamo junto, quem gostou deixa o like, forte abraço, estamos juntos. Tchau, tchau.